Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Marcos, vai dizer Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. No dia que você encontrasse, coloque de pé, por favor. Marcos capítulo de número 5. Esse texto é um texto muito conhecido de todos aqui, tenho certeza. Que fala a história de uma mulher até então anônima. Uma mulher que passava por uma dificuldade. O texto diz assim, Marcos 5, do 25 ao 34. Quem encontrou, diga amém? Amém. Diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ou seja, virtude, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Pode se sentar. Amados irmãos e irmãs, hoje o tema da mensagem para nós é uma pergunta: qual é o seu nome? Pergunta ao professor que está ao seu lado: como você chama? Agora pergunta para ela: como as pessoas te chamam? Olha, a partir de hoje eu vou pregar algumas mensagens relacionadas a esse tema, nome. Então, eu começo hoje e vou pregar algumas mensagens sempre referindo-se a nome. E o texto que nós lemos mostra uma mulher anônima. E por isso o tema da mensagem é: qual é o seu nome? O texto não fala o nome dela, mas o texto fala algumas coisas sobre ela. E sobre ela o texto começa dizendo que ela estava enferma. E o texto diz que essa enfermidade ela não nasceu com ela. Havia 12 anos que ela começou a sofrer aquela enfermidade. E o texto também diz que essa mulher era uma mulher rica, com bens, com posse. Tanto é que ela pegou o seu dinheiro e deu aos médicos para que os médicos pudessem encontrar a sua cura. E somente alguém que tinha posse podia ter médico naquela época. Não tinha um sistema único de saúde lá. Então o texto fala que essa mulher era uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. Fala que o sofrimento dela era uma hemorragia, que era um câncer no útero, hoje podemos conhecer assim. E o texto diz que essa mulher era uma mulher que tinha posse, mas que perdeu tudo tentando se curar. Mas em momento algum o texto fala o nome dessa mulher. Em momento algum diz se é Maria, se é Joana. Não diz qual é o nome, mas o texto só relata o sofrimento, relata que ela era uma mulher que tinha posses, e o texto relata sobretudo que essa mulher estava há 12 anos sofrendo. E é dentro desse texto, é dentro da ausência desse nome, que eu quero conversar um pouco com você hoje. Quais seriam os possíveis nomes que nós poderíamos dar para essa mulher? Quais seriam os possíveis nomes que nós poderíamos chamar ela? Quais seriam os apelidos que nós poderíamos dar para ela diante do que ela vivia? Diante da situação dela, lembrando que quando o judeu nascia, normalmente o nome era dado a ele pelas circunstâncias do seu nascimento. Então o judeu nem sempre tinha o seu nome dado no momento em que ele nascia. Esperava-se um pouco ou pelas circunstâncias do seu nascimento. Era mais ou menos assim que funcionava. Olhando por esta ótica, essa mulher tinha um nome, mas o texto não relata qual o seu nome. E além do texto não relatar qual o seu nome,
o texto também deixa claro que não faz questão de dizer qual é o nome dela, mas fala da atitude dela em meio ao que ela estava vivendo. Então, irmãos e irmãs, podemos dar alguns nomes que essa mulher ganhou no decorrer da vida. Alguém passou e olhou e dizia, poderia ter chamado aquela mulher não pelo nome, mas pelo que ela estava vivendo. A sociedade com certeza deu nome para ela. E o próprio Cristo, o próprio encontro dela com Cristo, traz também uma marca de um nome para aquela mulher. E a minha pergunta para você hoje é: quem você é em meio à crise? Como você é conhecido em meio às tempestades? Qual é o seu nome em meio às adversidades? Qual é o seu nome? Como as pessoas te chamam? O que as pessoas dizem de você? Ou o que você diz de você mesmo? O primeiro nome que nós poderíamos dar para essa mulher seria sofrimento. Sem sombra de dúvida alguma, o texto diz, no versículo de número 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo. Olha o que o texto diz: sofrendo, sofrimento. Ou seja, o texto não diz o nome, mas diz que ela era uma sofredora. Essa mulher poderia ser conhecida como a cara do sofrimento. E talvez você entrou aqui hoje e as pessoas estão olhando para você, estão vendo o sofrimento da tua vida, estão vendo você como a cara do sofrer. Talvez é assim que você tem sido conhecido. E algumas pessoas não sabem lidar com o sofrimento. Algumas pessoas, elas se aprofundam em estados terríveis de depressão. Nós olhamos para esse texto e encontramos uma mulher sofredora. E que, infelizmente, muitos não conseguem enfrentar o sofrimento da vida, e que o sofrimento é verdadeiro, é real, acontece em todas as etapas da vida. Ontem teve uma dinâmica aqui, bem ilustrada pelo meu irmão Marcos, para falar dos sofrimentos que os casais sofreram na vida, e todos nós sofremos, todos nós passamos por dificuldade. Em algum momento da vida, alguém já olhou para nós e nos deu o nome de sofrimento. Em algum momento da vida, alguém já olhou para nós, ou nós mesmos já olhamos para o espelho e dizemos: quanto sofrimento, quanta dor, independente do que você estava vivendo, independente do que você estava passando, mas era um sofrimento. Em algum momento você já foi conhecido assim, ou talvez você está sendo conhecido, e esse foi o momento dessa mulher. As pessoas olhavam para ela e diziam: quanto sofrimento. Até mesmo o próprio evangelista Marcos diz que essa mulher estava sofrendo há 12 anos, passando por um tempo de dor, por um tempo de angústia. E aí, meu irmão, minha irmã, o que a Bíblia diz em Apocalipse 2:10? Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vitória. O problema não é passar pelo sofrimento, o problema é se entregar ao sofrimento, o problema é desistir em meio ao sofrimento. Essa semana eu estava contando o testemunho da minha sogra para alguém. A minha sogra operou 14 vezes um tumor no seu nariz, um câncer de pele agressivo. E faltando uns 3 meses para a gente casar, eu e minha esposa, a minha sogra então teve que ir no hospital do câncer. E quando chegou lá, o médico disse para ela que ela iria ficar sem um pedaço do nariz e sem os olhos, um lado do olho. E aí, a minha esposa até pensou em cancelar o casamento. E minha sogra falou: não, vocês vão casar. Só que a minha sogra, no meio desse sofrimento, ela começou a desistir da vida. Ela parou de ir no culto, ela já pensou que já estava morrendo, e aquele negócio borbulhava no nariz dela, cheirava mal, parecia um bicho, não tinha nada, era um câncer. Né? E então minha sogra ligou o rádio pela manhã, estava lá na Rádio Melodia, e ela ouviu uma palavra do pastor que estava pregando, e naquele dia minha sogra era um sofrimento. Era isso que ela estava vendo, a notícia dessa. E ela disse: quer saber uma coisa? Se eu morrer, eu vou morrer lutando. E se eu vou viver, eu vou viver lutando. Catou a Bíblia dela e partiu para a escola dominical. E quando chegou na escola dominical, o pastor estava pregando uma palavra de Deus, entrou no coração dela e ela disse: se eu morrer, eu vou morrer lutando. E se eu viver, eu vou continuar vivendo lutando. 17 anos se passaram. Ela continuou com a cicatriz, mas está com o nariz e o olho no lugar. E já tem 7 ou 8 anos que o hospital me olhava: está curada, vai viver sua vida. Sabe por quê? As pessoas olharam para ela e realmente naquele momento era sofrimento, mas ela não desistiu. E o segredo dessa mulher anônima, que foi conhecido como sofrida no início do texto,
tem como uma característica não desistir. Ela disse: eu vou tocar em Jesus, eu vou chegar em Jesus. E ela chegou. Por quê? Porque o nome dela não era só sofrimento. Ela passou pela etapa do sofrimento. Ela foi citada como alguém que sofria, mas ela deu outros passos para a mudança de nome, para a mudança de realidade da sua vida. Talvez hoje você está vivendo um período de sofrimento, e o que vai mudar a forma como você será conhecido é os passos que você dará no meio ao sofrimento. O segundo nome que nós podemos encontrar para essa mulher seria decepção. Porque o texto bíblico diz que essa mulher pegou todo o dinheiro que tinha. Aí no versículo 26, gastou com os médicos sem nada melhorar para a sua vida. Pelo contrário, indo a pior. Imagine a cara dessa mulher, além de ser uma mulher sofrida, agora decepcionada. Porque tudo que ela tentou não deu certo. E quantas vezes nós estamos vivendo assim, irmão? Decepcionados. Quantas vezes a decepção bate na nossa porta? Quantas vezes você tenta, e aí você olha para você e diz assim: meu Deus do céu, por que o outro vai e eu não vou? Por que o outro consegue e eu não consigo? Quantas vezes os seus esforços dizem para você: não tem jeito mais. Você já invertiu tudo que você tinha que invertir, você já fez tudo que você tinha que fazer. Sabe o que eu acho bonito? É que exatamente nesse momento, quando você não tem mais força, que Deus começa a pagar. É exatamente nesse momento que você não tem como lutar mais, Deus fala: é aí, quando você está fraco, eu te faço forte. É exatamente nesse momento, quando todo mundo olha para você e vê decepção, Deus está olhando e diz assim: eu vou surpreender a todos. É exatamente nesse momento, o nome dessa mulher aqui também é dado como alguém que estava decepcionada. Olha o versículo número 26. E muito padeceram na mão de vários médicos, contudo, nada aproveitaram. Antes, pelo contrário, indo a pior. Primeiro ele disse que ela era alguém sofredora. Agora o autor diz que essa mulher era alguém decepcionada. Além de ser relatada como uma sofredora, ela também é relatada como alguém cheia de uma decepção por ver todo o seu dinheiro indo embora, todo o seu recurso indo embora e nada resolvido. Quantas vezes você está assim, irmão? Quantas vezes você está do mesmo jeito, olhando para um lado, olhando para o outro, e parece que nada que você faz está dando certo. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, como nós lemos no início, para nós não nos conformarmos. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5,18, para a gente perseverar na oração, dar graça em tudo. A Bíblia nos orienta sempre a ter uma vida de perseverança, mesmo quando a decepção bate a nossa porta. Só que nós somos acostumados a não ser decepcionados. Por exemplo, o pastor pagou aqui por um tempo para orientar e para corrigir com amor. Aí quem não quer ser decepcionado, faz biquinho e vai embora. Irmão, deixa eu dizer uma coisa: decepciona o teu filho. Decepciona o teu filho. De que jeito? Dizendo não para ele. Sabe por que as pessoas são mimadas e não chegam a lugar nenhum? Porque elas não são decepcionadas, elas não aprendem a ouvir não. É tudo na mãozinha. A gente está criando uma geração de mimos, paparicando. As pessoas precisam sim ser decepcionadas. A decepção, em algum sentido, em alguns momentos, faz bem para você. Porque abaixa o seu eu, quebra o seu ego, mostra para você que você não é tão bom como você pensa que é. Sabe, porque se todo mundo ficar te aplaudindo, eu disse isso hoje para minha menina e digo todos os dias: foge dos paparicadores, foge daqueles que ficam te aplaudindo, passando a mãozinha na sua cabeça, que fica te adulando. Foge desses. Você tem que ser decepcionado. Olha só, a Bíblia fala que Davi orou a Deus pedindo Deus para salvar o seu filho. Não percebe? E o que Deus disse? Não. A Bíblia diz que Paulo orou a Deus pedindo Deus que tirasse o espinho na carne. O que Deus disse? Não, a minha graça basta. Até Deus vai nos decepcionar nesse sentido. Deus vai falar muito não para a gente. E nesse momento era necessário que essa mulher vivesse esse não dos médicos. Era necessário que ela fosse conhecida aqui também, relatada, não só como alguém que estava sofrendo, não só como alguém que estava decepcionada, mas ela estava aqui agora passando por um processo de novo. Por mais estranho que seja, essa mulher também era a cara da decepção nesse momento.
aquela mulher estava triste, decepcionada, porque alguém que tinha casa, alguém que tinha bens, agora estava no canto de uma rua, sendo relatada como uma mulher impura, imunda, longe dos seus familiares, estava ali jogada como ninguém. A decepção, o dinheiro dela não pôde dar para ela o que ela queria. Irmãos e irmãs, em alguns momentos você será conhecido assim também: estou decepcionado. Alguém já ouviu essa expressão? Você já ouviu alguém dizer assim: estou decepcionado? Você já falou isso alguma vez na sua vida? Mas sabe, tem algumas decepções que a gente volta atrás e olha assim: como foi bom eu passar por aquela decepção. Era um momento de ser curado. Era um momento de cura para a vida dessa mulher. Deus estava forjando, Deus estava trabalhando ela. Agora, preste atenção, essa mulher é relatada primeiro como sofredora, no versículo 25, no versículo 26, como alguém decepcionado, uma decepção, estava dando tudo errado, mas, a partir do versículo 27, o texto começa a mudar o relato dessa mulher. Não fala o nome dela ainda, mas dá algumas características diferentes dessa mulher. O texto começa a dizer que a sofredora e a decepcionada, agora ela pode ser chamada de resiliente, ou superação perseverante. Sabe o que é resiliência? É muito usado no meio acadêmico para falar sobre o poder de superação. Quando você diz assim: fulano de tal foi resiliente, significa que ele enfrentou algo difícil, mas não desistiu, superou e conseguiu chegar no seu objetivo. A sofredora, a decepcionada, agora é relatada como alguém perseverante, é relatada como alguém resiliente. Agora o nome dela não se enquadra mais em decepção, não se enquadra mais em sofrimento, mas olha o que diz no versículo número 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, e por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Olha como é que mudou. A mulher que estava decepcionada, que estava amargurada, que estava triste, que era uma sofredora, agora ela traçou um alvo. Qual era o alvo? Ela ouviu falar de Jesus. Ela não podia correr porque estava cansada, estava com anemia, fatigada, perdendo sangue. E outra, os próprios homens daquela época tratariam de acabar com ela, porque ela era alguém impura aos olhos dele, mas ela podia rastejar. Ninguém ia ver ela. Eu posso imaginar que pisaram nela, chutaram ela, fizeram dela um tapete humano, mas ela disse: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Amém. A sofredora, a decepcionada, agora é conhecida como alguém perseverante, resiliente, alguém que tem objetivo na vida. Sabe quando você vai vencer o sofrimento? Sabe quando você vai vencer a decepção? Quando você tiver um propósito na vida, quando você tiver uma direção na vida. E propósito aqui, como eu tenho dito, não é só comprar carro, casa, nada disso, mas é um propósito eterno: tocar em Jesus, estar com Jesus, chegar perto dele e não perder o foco, não deixar que ninguém me desvie do plano de estar onde Jesus é. A mulher sofredora, a mulher decepcionada, a mulher sem nome. Agora, o autor diz que ela queria tocar e tocou em Jesus. É alguém resiliente, é alguém que sabia aonde queria chegar. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, versículo 12: regozijai na esperança, sede pacientes nas tribulações, e na oração perseverantes. Você precisa saber onde é que você quer chegar. Você não pode parar na primeira decepção. Tem um filme muito antigo que passou aí, acho que é o Will Smith, um filme chamado Em Busca da Alegria. Quem lembra desse filme? O camarada saía vendendo um monte de coisa, ouviu um monte de não, e se transformou em um empresário. Então, sabe por quê? Ele sabia onde ele queria chegar. Sabe qual é o grande problema? Busca de esperança, busca de alegria, busca da felicidade. Puxa, pô, que tá bom, hein? As playlists que tá top aí. Você precisa, irmão, se você não sabe, olha, mais uma vez eu vou dizer: eu não vim para brincar. Não importa se aqui tem 50, 30 pessoas, ou se vai ter 10, 20. Eu sei aonde eu quero chegar em Deus. Eu sei o que Deus tem para mim, para você, para a nossa igreja. Eu sei o que Deus tem para nós. Pode rir, pode falar o que quiser, irmão. Deus já está, não vai fazer não, já está fazendo milagre na nossa vida.
Mas é notório que em alguns momentos nós seremos conhecidos como sofrimento. Tadinha aquela igreja pequenininha, pouca gente. Com decepção, tadinha que é a primeira igreja da cidade. Tranquilo. Isso não vai nos abalar, porque nós também seremos conhecidos como os resilientes. Lá, aquela igreja deu a volta por cima. Lá, aquela mãe, ela não desistiu do filho, estava nas drogas, mas ela orou por ele. Lá, aquela mãe, aquela esposa não desistiu do seu casamento, orou por ele. É assim que você tem que ser conhecido. Esse texto mostra uma virada na vida dessa mulher. A sofredora, a decepcionada, agora é alguém que está com um propósito, resiliente, que quer tocar em Jesus. O quarto nome que nós podemos dar para essa mulher e que a gente vê como o texto assim, está no versículo número 28 ao 29. Olha o que diz ali, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Sabe qual seria esse quarto nome? Fé eficaz. Era uma mulher que tinha uma fé não só de palavras, mas de atitude. Aquela que era conhecida como sofredora, decepcionada, ela dá um salto. Agora ela é relatada como uma mulher resiliente, como uma mulher com determinação. Mas é uma mulher que não só falava, mas agora ela também é relatada em quarto lugar como alguém que tinha uma fé eficaz, uma fé em ação. Irmão, para de ficar falando e vai para a ação. Tenha atitude em meio às lutas. Essa mulher não esperou ninguém ter atitude por ela. Ela disse: eu vou arrastando, eu vou no chão, eu vou embaixo, mas eu vou tocar em Jesus. E ela tocou. E a partir daí o nome dela começa a mudar, porque Jesus olha para ela. Olha o que Jesus diz assim: Jesus, quem me tocou? Eu disse: mestre, tanta gente te tocou. Jesus fala: não, alguém tocou diferente. Alguém tocou com uma fé eficaz. Alguém tocou com uma fé de verdade. Alguém tocou com uma fé que conseguiu tirar poder de mim, tudo de mim. Sabe, irmão, ninguém via aquela mulher. Estava embaixo dos pés dos homens, sendo pisada pelos homens. Estava ali, irmão, sendo machucada para um lado e para o outro. Mas o coração de Jesus foi tocado com uma fé eficaz. Você ora para o teu filho hoje, você ora amanhã, você ora depois da manhã, você ora para o teu marido, para a tua esposa, quanto tempo for preciso, mas toque o coração de Jesus com uma fé eficaz. É assim que nós temos que ser conhecidos. A palavra de Deus diz em Filipenses 4,13 que nós podemos tudo no Senhor que nos fortalece. E esse era o foco dessa mulher. Não são os homens, não são os sacerdotes, não são as pessoas, mas é o Jesus que está passando por aqui. Não importa se eles me conhecem como sofredora, como decepção, agora vai começar a mudar, porque agora é resiliência, porque agora é fé eficaz. E ela tocou em Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. E aí, meu irmão, minha irmã, eu termino nessa noite. Qual é a quinta e última lição? Qual é o quinto nome que essa mulher poderia ter e que nós vemos no texto? Repita comigo: vida nova. Vida nova. E é assim que as pessoas precisam te conhecer. Uma nova vida. Por que uma nova vida? Uma mulher que estava agora, perdeu todos os seus bens, não tinha mais dinheiro para pagar médico, estava decepcionada, 12 anos sofrendo, 12 anos ali sofrendo, chegou a decepção. Aí de repente, de sofredora, decepcionada, ela muda para superação, resiliência. E de repente, superação, resiliência, o texto fala que era uma mulher que tinha uma fé em ação, uma fé eficaz. E no final de tudo, o texto diz, o texto não fala mais que era uma mulher de 12 anos sofrendo. O texto não fala mais que era uma mulher de 12 anos que perdeu tudo, de sofrimento. Mas o texto diz que era uma mulher que ouviu algo de Jesus. Versículo de número 34. Olha o que o texto diz aí. E ele disse: filha, a tua fé te vai-te em paz. E fique livre desse mal. Sabe o que ela ouviu primeiro? Filha, a tua fé te curou, não. Filha, a tua fé te salvou. Você agora conheceu a salvação. É uma nova vida, é uma nova história. Sabe, a mulher sem nome agora é alguém que pode morar no céu. A mulher sem nome é agora alguém que é conhecida, talvez não pelos homens, nem pelos discípulos mais, mas é conhecida no céu, porque ela ouviu: a tua fé te salvou. Então eu termino nessa noite dizendo para você: você e eu precisamos ser conhecidos como vida nova. Pessoas que têm a sua vida
mudada. Se você encontrou com Jesus, meu irmão, minha irmã, a sua boca tem que mudar. A sua maneira de divertir, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, tudo tem que mudar, porque é vida nova. Aquela mulher saiu do estado de imunda, sangrando, era considerada imunda, alguém pura, limpa não pela lei, não pelo sacerdote, mas pelo toque em Jesus, porque ela teve uma fé eficaz. O texto começa falando de uma mulher sofrida, continua falando de uma mulher decepcionada, depois o texto passa para uma mulher que tem uma fé eficaz, depois o texto vai para uma mulher que tem uma fé em ação eficaz, resiliente, e o texto termina dizendo de uma mulher que tem uma vida nova. Que aqueles que já tinham decretado a derrota dela têm que olhar para eles assim: como isso aconteceu? Como você foi curado? O que aconteceu? E eu fico imaginando, irmão, aquela mulher se levantando, olhando para ela mesma, não vendo mais nenhum fluxo de sangue. Aquela mulher indo tomar um banho, se acalmar, e voltando a ter uma vida digna de novo, uma vida nova. Mas primeiro ela passou pelo processo da vergonha. Primeiro ela passou pelo processo da decepção, mas ela soube usar esse processo da vergonha e da decepção, não como um chororô, não como um mimimi para ficar, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou uma coitadinha, não. Ela usou esse processo para dizer: hoje eu estou aqui, mas eu vou chegar onde Deus tem para a minha vida. Eu termino contando uma historinha para você. Dizem que na floresta o rei leão morreu e ele tinha 2 leõezinhos gêmeos, e a briga estava, eles nasceram no mesmo tempo. Quem será o rei agora? Então o macaco sábio disse o seguinte: eu sei como saber quem é o rei. O pai deles escalava aquela montanha com toda facilidade. O primeiro leão que chegar na montanha será o rei da floresta, vai andar a coroa. E a historinha diz que os 2 leõezinhos começaram a correr, e quando chegou no mesmo lugar, na metade do morro, os 2 leõezinhos pararam no mesmo lugar, e um disse assim: não dá, não tem jeito, nunca serei como meu pai. E o outro leãozinho reclamou, murmurou, falou alguma coisa lá também, e voltaram os 2 de cabeça baixa. E o macaco sábio disse: e agora? Como vamos saber quem é o rei? Pararam no mesmo lugar. Então a águia veio voando e disse: eu estava acompanhando eles, e eu ouvi quando o leãozinho da esquerda disse assim: não dá, não tem jeito, porque eu sou fraco, sou limitado, nunca serei como meu pai. Mas eu ouvi quando o leãozinho da direita, esse que tem um tupetinho um pouco mais amarelinho, ele disse: hoje eu não consigo, hoje eu sou fraco, mas eu vou descer, eu vou comer, eu vou me fortalecer, eu vou crescer, eu vou ficar igual ao meu pai, e um dia eu volto e vou subir você, montanha. A questão não é como você vai chegar lá e a hora que você vai chegar, a questão é a sua determinação para alcançar aquilo que Deus tem para você. A questão é se você vai ficar nesse chororô, nesse mimimi, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Tem momentos que você tem que passar pela decepção, tem momentos que você vai passar pela frustração, tem momentos que você vai passar pelo sofrimento, mas não é para te abater, é para forjar o seu caráter, é para fazer de você um homem de verdade, uma mulher de verdade, um crente de verdade, alguém que vai tocar em Jesus e vai levantar com uma nova vida, com caráter, dizendo: eu toquei nele, eu fui curado. Eu toquei nele, eu fui curada. Essa mulher, que é relatada no início do texto como uma sofredora, termina o texto como resiliente, como fé eficaz, como fé em ação e como alguém que tem uma nova vida. Que Deus te abençoe. E eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei que você pode sair daqui nesta noite tocando em Jesus e tendo uma nova vida para a glória dele. Amém?